Fala pessoal, eu sou o Dogival e nós estamos em mais uma playlist de alimentos e alimentação dos animais domésticos. A abordagem da nossa playlist é a aprendizagem baseada em problemas e a temática do nosso problema hoje é alimentos volumosos. Vamos ao problema? Uma cooperativa de produtores contratou a sua empresa para orientar na oferta de palma forrageira para as vacas leiteiras. Muitos produtores relataram fezes diarreicas, timpanismo espumoso, diminuição da produção de leite e baixo teor de gordura no leite das vacas que recebiam a palma forrageira. Quais as medidas de manejo para diminuir os efeitos da oferta da palma forrageira para os animais? Então, pessoal, aqui nós temos uma série de problemas que foram levantados pelos produtores, como fezes diarreicas, né, com baixo teor de matéria seca, um timpanismo espumoso, que é uma distensão do rumen dos animais por acúmulo de gás em espuma, diminuição da produção de leite e um ponto importante que é a diminuição da gordura do leite também dessas vacas. Né? E o que se pergunta é quais são as estratégias que nós temos para diminuir esse problema nos animais. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente precisa falar é sobre a palma forrageira enquanto recurso forrageiro. A palma forrageira é uma caquitácea, uma forrageira xerófita, e ela tem como principal característica a presença de uma grande quantidade de carboidrato não fibroso armazenado na sua matéria seca. Né? Mas a palma tem um teor de matéria seca muito baixo, né? Varia bastante as cultivares, mas geralmente a palma vai ter algo como em torno de 8 a 12% de matéria seca, teores de proteína bruta que giram em torno de 4 a 6%, dependendo, é óbvio, da adubação. Mas o que mais chama a nossa atenção aqui e que tem a ver com o nosso problema é os teores de FDN da palma forrageira são em média 25%, de FDN na matéria seca, e os teores de carboidrato não fibrosos podem superar 50% da matéria seca, tá certo? Então, a gente tem uma grande quantidade de carboidratos não fibrosos na palma forrageira, um teor de FDN relativamente baixo, e esse material apresenta, além das frações analíticas, né, que estão relacionadas com a questão, né, vai apresentar uma mucilagem, né, que é um componente importante aí para os efeitos que a gente observa. Então, pessoal, o que se relata lá para as vacas é uma redução da produção de leite, uma redução do teor de gordura desse leite, uma quantidade maior de fezes diarreicas, e esses animais também vão apresentar um timpanismo espumoso. Isso acontece pelo uso indiscriminado da palma forrageira, sem ter uma fonte adequada de fibra fisicamente efetiva. Então, existe a necessidade de associar as dietas com alto nível de palma forrageira a uma fonte de fibra fisicamente efetiva, de FDN fisicamente efetiva. Essa FDN fisicamente efetiva, ela deve obrigatoriamente, né, ser oriunda de uma forragem, um feno, uma silagem, um capim in natura. Porque, pessoal, isso acontece efetivamente. Como a maior parte da matéria seca da palma forrageira é de carboidrato não fibroso, esse carboidrato não fibroso é de ampla degradabilidade. Geralmente são glucanos, são pectinas e também uma grande quantidade de amido e de açúcares simples. E o padrão de fermentação desse carboidrato não fibroso é uma taxa de fermentação elevada. Então, tem uma alta fermentação. Essa alta fermentação gera, entre outras coisas, uma grande produção de gases no rumen desses animais. E a presença da mucilagem diminui um pouco a capacidade da água de liberar as bolinhas, né, dos gases que são gerados durante o processo de fermentação, fazendo com que essas bolinhas elas se acumulem. Né? Se você olhar aqui o rumen do animal, você vai ver que essas bolinhas elas vão se acumulando aqui e vão estufando o rumen do animal, gerando esse timpanismo. A presença da fibra fisicamente efetiva ajuda em que aspecto, né? Nesse caso do timpanismo espumoso? A fibra ela vai estimular a mastigação e a mastigação estimula a insalivação. Na saliva, a gente tem um antiespumante potente que vai impedir a formação dessas bolhas. Né? Então, mais uma vez, fibra fisicamente efetiva sendo importante nesse aspecto.
Em relação à redução da produção de leite, a redução do teor de gordura do leite, o que é que acontece? Como a gente tem uma dieta desequilibrada, com nível alto de palma forrageira, nós também temos uma taxa de permanência do material dentro do rumen baixa, fazendo com que haja uma menor síntese de proteína microbiana, por exemplo. Em que pese haver uma alta taxa de fermentação, o material permanece no rumen pouco tempo, existe assincronia entre carboidrato e proteína, e isso pode se refletir numa baixa produção de proteína microbiana. Isso pode prejudicar o balanço aminoácidico, pode prejudicar o balanço energético, a síntese de glicose do animal, a gliconeogênese, e com isso a produção de leite. Já para o teor de gordura do leite, está relacionado justamente aos teores baixos de FDN e altos teores de carboidratos não fibrosos. O ácido graxo prevalente aqui nessas dietas com palma forrageira é o acetato e o butirato. Entretanto, a quantidade de acetato e butirato é quase que completamente desviada para sustentar os tecidos desse animal, e pouco ou nenhum acetato sobra lá para a glândula mamária para a síntese de gordura do leite desses animais, fazendo então com que haja uma redução no teor de gordura do leite derivado desse desvio de acetato e também do excesso de carboidratos não fibrosos na dieta, que tem um efeito lá sobre a síntese de ácidos graxos, o excesso de carboidrato não fibroso, o excesso de ácido graxo volátil, o excesso da produção desses materiais, a variação de pH tem um efeito sobre a síntese de gordura do leite lá nas células da glândula mamária das vacas. O outro aspecto que está relacionado, que está descrito desses animais, além do timpanismo espumoso, além da redução na produção e no teor de gordura do leite, são as fezes diarreicas. Nesse caso, não tem a ver com os teores de FDN e carboidratos não fibrosos, a palma forrageira ela apresenta altos teores de matéria mineral, isso aí pode chegar entre 11% e até 15% da matéria seca desse alimento, ou até teores maiores, e desses teores de matéria mineral, esses teores de matéria mineral, um componente bastante importante são os quelatos de cálcio. Esse excesso de minerais na matéria seca da palma serve justamente para fazer a pressão osmótica dessa forrageira, para impedir que a água, já que é uma forrageira, ela é uma forrageira suculenta, para impedir que a água deixe a matéria seca da forragem e seja atraída osmoticamente para o solo. Então, como as plantas elas usam mecanismos osmóticos de fluxo hídrico e de controle hídrico, a palma concentra bastante minerais na sua matéria seca para ter então uma grande quantidade de solutos para reter o solvente, que nesse caso é a água. O problema é que quando ocorre a digestibilidade da palma no trato gastrointestinal e essa grande quantidade de minerais atinge o intestino grosso dos bovinos, esses minerais exercem o mesmo efeito higroscópico, ou seja, de reter água e aumentar a quantidade de umidade das fezes do animal e diminuir a matéria seca fecal, gerando essas fezes diarreicas não patológicas. Não tem a ver com desidratação, pessoal, porque a palma, como eu disse, tem um baixo teor de matéria seca e um alto teor de água, então os animais consomem uma grande quantidade de água. Por outro lado, perde também um grande volume de água pelas fezes e pela urina. Pessoal, eu espero que tenha ficado claro aqui para vocês. Qualquer dúvida, qualquer comentário, por favor, deixem aqui. Vai ser uma satisfação respondê-los e até a próxima. Obrigado.